então um pouquinho das ligações químicas em forças intermoleculares, parte 3, pra gente encerrar esse assunto, tá? E o que a gente vai abordar hoje? Solubilidade. O que é solubilidade? Solubilidade é a propriedade que depende diretamente da polaridade da molécula, tá? Então, solubilidade é a capacidade que um solvente tem em dissolver um soluto. Porém, depende da polaridade por quê? Porque solvente polar dissolve soluto polar. Solvente apolar dissolve solvente apolar. Então, o que a gente tem aí? Como regra geral, sujeita a exceções, claro, de acordo com a regra, podemos dizer o quê? Que semelhante dissolve semelhante, tá? Então, podemos dizer que substância polar tende a dissolver substância polar e substâncias não polar tende a dissolver substância não polar. E o que acontece com o sabão, tá? Vamos lá. O sabão, ele tem uma característica anfifílica. Por quê? O sabão, olha que interessante. O sabão, ele tem uma cabeça e uma cauda, tá? A cabeça do sabão é polar. E a cauda do meu sabão é apolar. Aí, o que eu tenho? Se eu pegar uma mistura de água e gordura, a água, ela é polar. E a gordura, ela é apolar. Então, quando eu pego uma louça suja, ela tá toda gordurosa, e se eu jogar água, não vai adiantar nada, né? Mas quando eu coloco detergente nessa mistura, a gente consegue lavar um prato engordurado tranquilamente. Isso por quê? Porque o sabão, ele tem uma característica que eu chamo de anfifílica. Anfifílica. O que é isso? Ele tem propriedade polar e propriedade apolar. Como ele tem essa característica, ó, a cabecinha dele se junta com a água e a cauda dele se junta com a gordura, ou seja, ele vai conseguir limpar, ele vai conseguir dissolver toda essa gordura. Quando a gente tem essa mistura, o que vai acontecendo? Então, aqui eu tenho, ó, a gordura na região central, tá? Aí vai vir o sabão e vai englobar essa gordura, ó. Vai englobar essa gordura. Vai pegar toda a gordura que eu tenho ali no meio. E aí, ó, a água tá ficando do lado de fora e a gordura tá ficando do lado de dentro. Quando ele faz isso aqui, ó, aqui no meio tá a minha gordura, ó, aqui tá a gordura. E aqui fora tá a água. Essa estrutura aqui de sabão envolvendo essa gordura é o que nós chamamos de micela, tá? Então, o detergente, ele tem essa característica anfifílica, ou seja, tem uma parte polar e tem uma parte apolar, e é por isso que ele consegue dissolver a gordura que fica presente na louça, nas coisas engorduradas, tá? Porque daí, a sua cabecinha, que é polar, vai ficar voltada para o lado da água, enquanto que a sua cauda, que é apolar, vai englobar as partículas gordurosas, formando o que a gente chama de micelas, tá bom? Então, isso aqui é o que eu tenho para falar para vocês de solubilidade. Para adiantar esse conteúdo, eu vou resolver com vocês os exercícios de aplicação, que são 3, tá? E na sequência, eu já vou explicar para vocês um pouquinho sobre as funções inorgânicas agora. Então, agora a gente vai ver os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ou seja, vamos rever todo aquele conteúdo que vocês já viram lá no primeiro ano do ensino médio, tá bom? Então, abra para mim a apostila de vocês, lá na página 376, no módulo 19, e vamos fazer os exercícios de aplicação, tá? O exercício 1 fala o seguinte: a solubilidade das substâncias depende principalmente das forças intermoleculares existentes entre uma molécula em questão, entre as moléculas em questão. A força intermolecular, por sua vez, depende da polaridade das ligações existentes na molécula e na geometria da molécula. Com base nessas afirmações, marque a alternativa correta. Vamos lá, então. O metanol,
é menos solúvel que a água, em água do que o hexa-1-nol? Bom, o que a gente tem a dizer? Por ser bastante polar, o metanol apresenta uma solubilidade maior em água do que o hexan-1-nol, pois a água é mais polar do que o hexan-1-ol. Então, o metanol é menos solúvel? Não, ele é mais solúvel, tá? Letra B. O benzeno é um melhor solvente para o metanol que a água? O benzeno, ele é apolar. Portanto, não é um bom solvente para o metanol que é polar. Então, a água é o melhor solvente. Letra C. O etanol é mais solúvel em água que o etoxetano? Isso é verdade, porque o etanol é extremamente solúvel, porque ele é mais polar do que o etoxetano, que é mais apolar, tá? Então, qual que é a alternativa correta? Letra C. Só para confirmar aqui, ó, letra D, o ácido butanóico não pode fazer ligações de hidrogênio. Todo ácido carboxílico, ele realiza reações de hidrogênio, tá? Por isso que essa tá errada. O exercício 2. Vamos lá. Considere que em um experimento foram colocados em 3 copos em proporções idênticas os seguintes líquidos: água e etanol, gasolina e querosene, água e gasolina. Com base nos conceitos de polaridade e solubilidade, assinale a alternativa incorreta. Então, agora pra gente assinalar o que é incorreto, tá? Letra A. Apenas nos copos 1 e 2 os líquidos misturados formam um sistema homogêneo, pois são solúveis entre si. Ó, nos copos 1 e 2, a gente vai ter sistemas homogêneos, com substâncias de igual polaridade, tá? E no copo 3, vai se formar um sistema heterogêneo devido à diferença de polaridade, porque água e gasolina, água polar, gasolina apolar. Letra B. No copo 1, forma-se um sistema homogêneo com substâncias de igual polaridade. Nos copos 2 e 3, são obtidos sistemas heterogêneos. Aí tá o nosso erro, né? Por quê? No copo 1, a gente tem a água que é polar e o etanol que é polar, mistura homogênea. No copo 2, a gente tem a gasolina que é apolar e o querosene que também é apolar, uma mistura também homogênea. Então, essa é a minha alternativa incorreta, tá? Então, essa, letra B, é o que vocês vão colocar como incorreto. E o nosso último exercício desse módulo, que é o exercício 3, tá? Ó, eu tô fazendo de aplicação com vocês, mas é importante que vocês façam todos os outros exercícios para fixar o conteúdo, tá? Os polímeros são materiais amplamente utilizados na sociedade moderna, alguns deles na fabricação de embalagens, filmes plásticos, por exemplo. Na figura, estão relacionadas estruturas de alguns monômeros usados na produção de polímeros de adição comum. Então, a gente tem a acrilamida, o cloreto de vinila, o estireno, o etileno e o propileno aí. Dentre os homopolímeros formados a partir de monômeros da figura, aquele que apresenta solubilidade em água é... Bom, dentre esses homopolímeros formados a partir de monômeros da figura, aquele que apresenta maior solubilidade em água é o poliacrilamina. Por quê? Porque ele faz ligações de hidrogênio, assim como a água. Então, se ele tem ligação de hidrogênio, isso significa que ele vai ser polar. E como a gente já sabe, semelhante dissolve semelhante. Se a poliacrilamina é polar e a água também é polar, aí vai ter, então, a nossa maior solubilidade. Então, está correto aí a letra D de dado, tá? Esse conteúdo bem simplesinho, uma unidade bem curtinha, tá? Então, eu quero que vocês assistam a aula com atenção, resolvam esses 3 exercícios do módulo 19, me envie a foto, eu sei que eu já corrigi com vocês, mas me envie a foto das anotações que eu falei pra vocês, tá? Então, para essa, vocês não precisam me enviar os exercícios, vocês precisam só me enviar o fichamento da aula, tá? E aí, próxima aula, eu volto falando um pouquinho sobre ácidos, nossa primeira função inorgânica, tá? Até a próxima!